Bom dia àqueles que nos assistem. Eu sou Viviane, advogada do Schneider Pugliese. Estou aqui hoje com a Carol, com a Luísa Machado Menezes e com a Tatiane Piscitelli para a gente discutir um pouco sobre políticas públicas fiscais que levam em conta questões de gênero para serem formuladas e também executadas, e a reforma tributária. Para quem não conhece, a Luísa é mestre em Direito pela UFMG, pesquisadora em tributação, gênero, raça e orçamento público e advogada não praticante também. A Tati é professora da FGV Direito de São Paulo, doutora e mestre pela USP e uma das fundadoras do WIT, Women in Tax Brasil. Na GV, a Tati lidera um grupo de pesquisa específico sobre tributação e gênero. Nosso objetivo aqui hoje é discutir não só as inclusões da reforma tributária, mas problematizar a inclusão das mulheres na agenda de políticas públicas fiscais. Nós vamos propor 3 perguntas básicas. Por que as mulheres precisam estar na agenda política? Se as mulheres estão na agenda política hoje suficientemente? E se temos avanços suficientes na reforma tributária? Carol, bom dia, tudo bem? É com você. Bom dia, Vivi. Muito obrigada pelas nossas expositoras. Bom, acho que a gente pode começar então pela primeira pergunta, que é um ponto central para orientar o nosso debate de hoje. Então, Luísa, Tati, a gente queria saber de vocês, escutar um pouquinho qual o motivo que as mulheres precisam estar na agenda política e principalmente na agenda política pública fiscal. Acho que eu posso começar. Inicialmente, bom dia a todos e todas, e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa para discutir esse tema, e ao lado da Luísa Machado, que é uma parceira na pesquisa dessas questões, né, e questões muito relevantes, e que tem tomado tem tido uma repercussão, né, bem importante recentemente, especialmente no contexto da reforma tributária. Então, também gostaria de parabenizar o escritório por essa iniciativa. Dito isso, indo diretamente para a pergunta da Carol, primeiro, né, por que as mulheres precisam estar presentes nesse debate, se estão presentes de modo suficiente, e como isso se relaciona com as questões fiscais, né, que abrangem tanto questões tributárias quanto questões orçamentárias, né? A gente pode colocar dentro desse pacote, né, quando a gente fala em política fiscal, política tributária e política orçamentária. Bem, é evidente que as mulheres precisam estar presentes nessa discussão na medida em que são mais da metade da população nacional, e isso se aplica também à população negra, né? Então, a população negra é a maioria da população nacional, e sendo assim, essa população precisa estar presente nos lugares de decisão, nos lugares de formulação de políticas públicas, de modo que essas políticas públicas reflitam os anseios e as necessidades dessa mesma população. E isso, naturalmente, se estende às mulheres. Essa, infelizmente, não é a realidade do nosso parlamento. A gente tem uma representação feminina muitíssimo baixa, cerca de 15% em nível federal, e essa falta de representatividade também tem uma relação com a falta de formulação de políticas e falta de reflexão pública a respeito dos temas que afetam diretamente as mulheres e afetam, consequentemente, também a população negra, que são minorias políticas, né? A despeito de não serem minorias absolutas no nosso país, são minorias políticas justamente porque subrepresentadas. E como isso se relaciona com o direito tributário, por quê, ou com o direito dessa perspectiva fiscal mais ampla, e por que a gente precisa fazer essa relação, né? Há um consenso internacional hoje, no sentido de que a elaboração de políticas tributárias e políticas orçamentárias, ela deve ser permeada por marcadores de gênero, e eu incluiria aqui marcadores de raça, especificamente para o nosso país, que é um país de maioria de população negra. E esse consenso internacional decorre do fato de que essa consideração transversal na elaboração de políticas e consideração transversal, né, das questões de gênero e raça, ela faz com que a política seja realizada considerando os impactos que ela pode ter na intensificação ou na redução das desigualdades de gênero e raça.
Então, isso fica muito claro quando a gente pensa da perspectiva orçamentária. O orçamento, né, genericamente falando, é essa peça que determina onde os recursos públicos serão alocados. Se a gente realiza o orçamento, ou faz o orçamento, né, elabora o orçamento, o Poder Executivo que tem esse papel de encaminhar o orçamento para o Poder Legislativo discutir e aprová-lo, se o Poder Executivo, ao elaborar essa peça, não considera os impactos que aquelas políticas orçamentárias terão no enfrentamento da desigualdade de gênero e raça, a gente tem o empobrecimento das políticas, porque a gente tem o apagamento dessa necessidade de construir uma sociedade mais justa, de construir uma sociedade mais solidária, que são mandamentos constitucionais. E da perspectiva tributária, isso pode claramente ser visto quando a gente analisa em que medida as normas tributárias possuem vieses implícitos ou explícitos de discriminação. Então, quando a gente tem normas tributárias que intensificam a desigualdade, justamente porque sequer consideram o marcador de gênero ou raça no que se refere ao impacto que essa norma terá, a gente tem um sistema tributário alienado dessa necessidade de enfrentamento das desigualdades, e essa necessidade não é algo, digamos, ideológico, né, ou que dependa de uma determinada orientação do governo, é algo que está previsto no nosso texto constitucional. Então, é importante dizer que essa consideração, ela não decorre de um determinado movimento político ou de uma determinada orientação política, ela decorre do texto constitucional, e quando a gente fala sobre a conexão entre tributação e gênero, política fiscal e gênero, nós estamos falando de uma inserção deste debate num contexto mais geral dos direitos humanos, da realização do princípio da igualdade, né? E é muito importante a gente ter isso em conta, que nós estamos falando aqui de isonomia e da realização de princípios que estão claros no nosso texto constitucional. Então, e não é nenhum invencionismo, como eu disse, esse debate ele já está internacionalmente colocado há décadas, né? E agora a gente começa a discutir com mais substância no Brasil, né? Ainda bem, né? E acho que lugares como esses também são fundamentais para a gente expandir essa discussão. E aí, complementando também nessa linha da Tati, tem um elemento que eu acho que é central nessa discussão, que a gente precisa desacreditar esse argumento de que a tributação é neutra. A tributação não é neutra, o orçamento tampouco. E a forma como o sistema tributário se estrutura, sobre quais bases ele vai incidir, como ele vai incidir, isso tem impacto para as mulheres, para a população negra e para a sua interseccionalidade. Eu lembro muito de um artigo acadêmico que comparou as políticas de ajuste fiscal no Canadá e na Espanha nos anos 2000, quando a gente teve aquela crise de 2008, né, que se prolongou. E aí, por que a gente precisa da participação de mulheres? Então, Canadá e Espanha são países que têm mais participação feminina no legislativo do que o Brasil. Ainda assim, o que esse estudo encontrou é que existia mais investimento, por exemplo, em abrigos para animais abandonados do que investimento para abrigos de mulheres vítimas de violência. Então, quando a gente tem uma política orçamentária ou uma política tributária que não conta com a participação de mulheres, não conta com a participação da população negra, como a professora Tatiane disse, a gente tem políticas que são indiferentes a essas desigualdades e vão acabar acentuando essas desigualdades que existem na nossa sociedade, em todas as sociedades do mundo. E o debate orçamentário, ele já tem mais tempo, né? O debate de orçamento sensível a gênero e raça já tem mais tempo do que o debate tributário. O debate tributário, apesar de ter várias décadas, vem caminhando ainda, principalmente no sul global. E eu acho que existe também uma questão de uma diferença da matriz tributária, né? Os países do norte global tributam mais renda e patrimônio do que os países do sul global, que tributam mais consumo. Então, a gente tem uma bibliografia maior sobre os viés de gênero na tributação da renda do que na tributação do consumo. E esse é um desafio para os países do sul global, dentre eles o Brasil. Como a gente precisa identificar e combater esses viéses que existem na tributação do consumo.
E aí, só para exemplificar, eu acho que a gente precisa tratar primeiro da regressividade tributária. Então, o nosso sistema tributário, sendo regressivo, se estruturando mais no consumo, ele vai onerar desproporcionalmente as camadas mais pobres do que as camadas mais ricas. E a gente precisa falar quem são essas pessoas. Então, não é só dizer, então acentua a desigualdade de renda, sim, mas quem são os mais pobres afetados pela regressividade tributária? No Brasil, por exemplo, segundo estudos do MAD, dos 10% mais pobres, 42% são mulheres negras e 11% são homens brancos. E quando a gente olha o lado de cima da pirâmide, os 10% mais ricos, a gente tem o inverso. Então, são 42% de homens brancos e 10% de mulheres negras. Então, o sistema tributário calcado na regressividade, ele vai onerar, ele vai acentuar as desigualdades não só de renda, mas de gênero e de raça. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir, a tributação sobre essa perspectiva de gênero e raça. E, para além disso, também identificar outros vieses, como, por exemplo, a tributação sobre os produtos ligados ao cuidado. Então, as mulheres, elas são as responsáveis no lar pelas despesas ligadas à sobrevivência e à subsistência da família, alimentação, saúde, medicamentos. Então, quando a gente tem uma taxação maior desses produtos e desses bens, isso vai ter um viés contra as mulheres, especialmente as mulheres negras, que têm uma renda ainda menor. É super legal isso que vocês estão trazendo, né, essa conexão com o princípio da igualdade, porque justamente quando a gente pensa em política pública, a gente pensa sempre nessa atuação do poder legislativo, né, em trazer novas discussões e novas previsões legais, mas a gente precisa pensar que tudo isso parte, como a Tati falou, de um direito constitucional que já está posto, né? Então, quando a gente pensa em novas políticas públicas fiscais que tentam, né, que visam essa redução de desigualdade, a gente está justamente imaginando políticas públicas que têm por objetivo estabelecer o cumprimento do texto constitucional. Então, hoje, a situação de desigualdade que a gente tem parece até redundante e a gente falar em desigualdade, mas dados objetivos comprovam que as mulheres ganham menos, que as mulheres gastam mais tempo com trabalho doméstico, que o trabalho doméstico ele não é remunerado, mas ele pesa na rotina da mulher. Então, a mulher que trabalha, ela gasta mais horas trabalhando porque ela está trabalhando dentro de casa também. E não bastasse isso, a gente tem toda a função econômica da mulher no contexto social e econômico brasileiro, né? Seja porque esse trabalho doméstico é super relevante ou mais que relevante para a produção econômica em si, ou seja, ninguém consegue trabalhar se não tiver com comida, com roupa lavada, né, com cama para dormir. Então, todo esse trabalho ele é necessário para a produção econômica, apesar de ele não ser remunerado. E, além disso, quando a gente olha para as famílias monoparentais no Brasil, a gente tem justamente mulheres que estão liderando essas famílias e possibilitando que as pessoas que estão sendo desenvolvidas dentro dessas famílias possam estudar, possam se desenvolver, possam comer e possam se preparar, né, para desenvolver o seu papel social. Então, quando a gente está pensando sobre o papel dessas políticas públicas dentro do Estado brasileiro, a gente não está simplesmente querendo impor uma agenda que beneficie mulheres, mas simplesmente a gente pensa numa agenda política pública, de políticas públicas que incluam as mulheres no que elas precisam ter de reconhecimento perante o texto constitucional. Então, não é nada que a gente está inventando a roda aqui, me parece que é justamente a aplicação daquilo que está no texto constitucional e o reconhecimento do papel econômico e social dentro da nossa sociedade, né? Então, o reconhecimento de que as mulheres têm um papel crucial para que o nosso sistema continue girando, né? Então, acho que isso é super, super importante. Acho que um outro ponto bacana também de destacar aqui da nossa conversa é como essa regressividade e essa disparidade que o nosso sistema tributário gera onera não só as mulheres que estão
na base da pirâmide, então mulheres negras e pobres, mas também as mulheres que estão no topo, as mulheres mais ricas. Quando a gente olha, por exemplo, para o ambiente acadêmico, a gente percebe uma quantidade menor de mulheres naquele espaço, na produção científica, e isso tem um motivo, né? As universidades também, os cursos de pós-graduação, eles não oferecem às mulheres um suporte básico, uma rede de apoio para mulheres, por exemplo, que são mães. Então, nós sabemos, mulheres que são mães, que precisam dedicar um tempo maior à criação dos seus filhos, possuem menos suporte e, consequentemente, menos tempo para se dedicar a outras tarefas, seja o trabalho, seja a produção acadêmica. Então, é importante a gente entender que essa regressividade, essa disparidade afeta as mulheres como um todo, dadas as devidas proporções, né, de acordo com a classe a que elas pertencem, mas que de fato é um problema que nós todas deveríamos nos ocupar, nos dedicar e entender o nosso papel como agente de mudança nessa situação. E aí, pensando nisso e querendo entrar um pouquinho mais no ponto da reforma tributária, eu gostaria, Luísa, que você contasse para a gente como que foi a experiência de participar de forma mais ativa no projeto, quais foram as conquistas que vocês conseguiram por meio do grupo. Conta para a gente um pouquinho como foi essa experiência. Bom, então, Carol, eu sou integrante do grupo de pesquisa de tributação e gênero da FGV, que é coordenado pela professora Tatiane Piscitelli, que já vem, ao longo dos anos, é o primeiro grupo de pesquisa no Brasil no tema de tributação e gênero, e que já vem com uma vasta produção, e eu acho que é fundamental reconhecer como que esse grupo de pesquisa, através da liderança da Tati, tem fomentado diversas pesquisadoras a se empreenderem nessa, não só na pesquisa, mas na luta pela justiça tributária. Assim. E eu fui uma delas, fui orientanda da Tati, e eu acho que ter um aumento no número de pesquisas de mestrado, de pós-graduação no Brasil nessa temática também é uma semente que o grupo de pesquisa plantou. Sobre a reforma tributária, até já em 2020, o grupo fez um parecer, né, uma nota técnica propondo medidas, duas das propostas viraram projetos de lei, mas agora, nesse último período da reforma tributária da PEC 45 na Câmara, a gente conseguiu ter uma incidência interessante, porque a gente aliou esse papel do grupo de pesquisa de formular uma nota técnica com o reforço de diversas entidades e movimentos sociais que corroboraram com esse pedido. Então, a Oxfam, o Grupo Mulheres do Brasil, assim, OAB São Paulo, diversas entidades assinaram no ofício e foi enviado para a bancada feminina da Câmara dos Deputados e com auxílio dessas deputadas, a bancada feminina hoje é presidida pela deputada Benedita da Silva, foi enviado, né, elas fizeram pela bancada feminina também um ofício incorporando as nossas propostas que foi enviado para o relator Aguinaldo. E dentre os pontos que foram elencados, um deles conseguimos êxito, que foi a inclusão da higiene menstrual no rol do artigo 9º, inciso 4º, parágrafo 1º, inciso 4º, dos produtos passíveis de redução de alíquota. Nós conseguimos inserir também, já havia, né, medicamentos, e a gente inseriu higiene menstrual. Então, é uma vitória muito grande. A legislação complementar poderá prever, assim, porque a Constituição assim permite, poderá permitir a redução de até 60% do imposto sobre produtos de higiene menstrual, absorventes, coletores, etc. E aí, o que vai garantir se isso efetivamente vai ser implementado vai ser a legislação complementar. Então, a gente precisa continuar essa mobilização para garantir que absorventes, coletores, calcinhas menstruais, discos menstruais, todos esses produtos ligados à saúde menstrual estejam inseridos na legislação complementar para efetivamente contar com essa redução de alíquota. Eu queria só fazer uma observação, super interessante a gente colocar essa participação do grupo de estudos que a Luísa e a Tati fazem parte
nessas discussões sobre reforma tributária, porque eu acho que elas conectam dois pontos que a gente trouxe aqui, né? A falta de representatividade das mulheres na política e a dificuldade de mulheres de participar efetivamente de produções acadêmicas, né? Então, é muito interessante ver como a gente incluir as mulheres nessas discussões acadêmicas e também possibilitar a elas uma representação política, como isso efetivamente tem resultados que vão espraiar aí por toda a sociedade e, inclusive, trazer benefícios, melhorias para a vida de todas as mulheres. Então, um exemplo prático e claro de como isso pode efetivamente ter sucesso, né, e avanços na nossa sociedade. E aí, só me permite fazer uma correção antes, Tati. Eu falei a alíquota, a redução de 60%, mas pode ser até 100%. Justamente a gente inseriu no rol do inciso de medicamentos porque permite a redução de até 100%. Então, nós podemos ter uma alíquota zero para esses produtos de higiene menstrual, o que é uma vitória, o que coloca o Brasil alinhado com outros países do mundo que têm zerado a tributação de absorventes e produtos de higiene menstrual, justamente porque não é justo, como um critério mesmo de justiça e igualdade, que se cobre tributo só de uma parcela da população por conta de um processo fisiológico inafastável. Nós temos uma decisão, inclusive, da Suprema Corte da Colômbia, que declarou inconstitucional a cobrança de IVA sobre absorventes, sobre esse argumento do princípio da igualdade, da não discriminação, que é uma decisão importantíssima, que vale a pena depois ser posteriormente melhor analisada. E é isso, acho que a gente coloca o Brasil dentro das melhores práticas mesmo da tributação com essa perspectiva de gênero. E aí, nesse contexto da reforma, acho que, enfim, tem duas coisas que vocês mencionaram aqui que são importantes, né? Primeiro, a baixa representatividade feminina também na academia, e aí eu diria, especialmente na academia tributária, e como isso também reflete os temas que são estudados em direito tributário, né? Porque a área tributária, ela é tradicionalmente vista como uma área masculina, diferente, por exemplo, do direito de família, né? Que olha justamente para o cuidado, que esse lugar da mulher, que é o lugar do cuidado, a área tributária ela é mais seca, né? Ela é mais dura. Então, essa análise normativa e mesmo muitas vezes esse confronto com números faz com que ela tenha essa configuração masculina, mas é uma configuração aparente, porque quando a gente olha para a quantidade de mulheres tributaristas nos escritórios de advocacia, nas carreiras públicas, a gente tem um número considerável de mulheres, né? O problema é que essas mulheres, poucas dessas mulheres estão no topo, né? Ou chegam no topo dos escritórios, como sócias, como gestoras, e na carreira pública acho que isso é um pouco mitigado, especialmente na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a gente tem uma representatividade feminina muito significativa, né? A Procuradora-Geral atual, ela é uma mulher, a Ana Elise Almeida, mas ainda assim, a gente tem uma baixa representatividade feminina que vai desde a advocacia privada, a advocacia pública até a academia. E na academia, especificamente, isso é um problema, porque a academia ela tem por função também, né, estimular o debate público e, eventualmente, até pautar o debate público, né? Então, uma boa produção acadêmica reverbera publicamente. Eu acho que esse trabalho coletivo que a gente tem no grupo de tributação e gênero é a prova disso, né? E aí, se você tem poucas mulheres nessas posições de destaque na academia, nós também teremos uma pauta guiada pela produção acadêmica masculina. E aí, dificilmente, os homens irão tratar de temas que não lhes aperta o calo. Essa é a verdade, né? Então, como eu mencionei, esse tema da tributação em gênero, ele é estudado já há décadas, há muitas décadas fora do Brasil, mas a verdade é que ele começa a entrar nos bancos da academia, mas agora, recentemente, em 2019, e aí, sem nenhuma
necessidade de expressar, né, pontos dessa pauta, eu acho que o surgimento do IT, né, desse movimento de mulheres tributaristas, ele que é o primeiro coletivo de mulheres tributaristas, depois ainda bem a gente tem agora vários outros, né, isso é muito salutar, mas ele impulsiona também essa discussão para a gente falar, olha, a gente consegue fazer essa conexão entre tributação e gênero sem sair do nível constitucional, né, então só reforçando justamente o princípio da igualdade. E aí, levando isso para a reforma tributária, né, que eu acho que é o grande ponto aqui, essa inserção dos produtos de higiene menstrual nesse rol de produtos favorecidos com uma alíquota reduzida e com essa possibilidade, né, de uma ausência de tributação, é justamente reflexo, eu acho, desse movimento, que é um movimento que eu diria nacional, que não se limita ao nosso grupo de pesquisa. Hoje a gente tem pesquisadoras no Brasil todo tratando desse tema, justamente para dizer que se há, então, uma ideia de essencialidade nesse contexto da reforma tributária, essa essencialidade não pode deixar de fora esses produtos que são majoritariamente consumidos por mulheres, justamente em razão de uma questão biológica inafastável, como a Luísa mencionou. Isso evidentemente representaria uma discriminação, mas a reforma em si, ela também traz outros avanços no que se refere, por exemplo, à criação, à possibilidade de criação de uma cesta básica de alimentos, né, e uma cesta básica nacional de alimentos, e com tributação zero. Por que isso é importante também da perspectiva de gênero? Isso é importante da perspectiva de gênero porque são as mulheres as maiores consumidoras desses bens, justamente porque são as mulheres as responsáveis pela economia do cuidado. Então, uma tributação majorada de alimentos essenciais, ela resultaria numa redução da renda disponível dessas mulheres, porque, e aí a pesquisa da Luísa mostra isso de modo muito claro, e aí, Luísa, talvez valesse a pena você contar um pouco, as mulheres, elas gastam mais seus recursos em bens de primeira necessidade e não duráveis, né, como alimentos, e já em contrapartida, os homens gastam com bens mais duráveis e com outro tipo de despesa, né, que não é essa despesa consumida genericamente pela família. Então, isso também favorece as mulheres no contexto da reforma tributária. Mas essa conexão, vejam, ela só é possível se a gente assume que uma análise de gênero da perspectiva transversal, ela é necessária. E aí, isso pode ser um argumento adicional justamente para a manutenção dessa regra no contexto da reforma tributária. Então, quer dizer, se a gente eliminar a alíquota zero de alimentos essenciais que irão compor essa cesta básica de alimentos, isso vai ter um impacto na desigualdade de gênero, e isso precisa estar claro, né? Essa discussão, ela precisa estar posta de modo transparente, né? E isso só é possível se a gente, né, segue trazendo esse tema à tona. Até antes da Luísa falar, um ponto que eu queria questioná-las é justamente esse foco, né, que a reforma tributária, para quem não está tão por dentro, é uma reforma que hoje trata da tributação do consumo, né? Então, seria legal a gente contextualizar, entender por que a gente entende como sendo muito relevante que essas questões de gênero sejam incluídas numa reforma que trata da tributação do consumo, né? Como um passo inicial, ainda que a gente vá pensar depois numa tributação da renda e na reforma do imposto de renda, se ela vier, o que de fato é esperado que venha, porque é tão importante focar na tributação do consumo quando a gente fala em questões de gênero. E aí eu acho que a Luísa pode também contextualizar esse tema da pesquisa dela que a Tati mencionou. Então, como eu até tinha introduzido no início, justamente pela nossa matriz tributária ser focada na tributação do consumo, ela tem um impacto maior sobre as mulheres, sobre as pessoas negras. A tributação do consumo, alta tributação do consumo, faz com que a nossa tributação total seja regressiva. A nossa tributação do consumo atualmente, né, essa alta alíquota, não é compensada pela baixa progressividade da tributação direta, e por isso nós temos um sistema total regressivo. Só a título de exemplificação, também um estudo do MAD demonstra que os 10% mais pobres pagam uma alíquota total, somando diretos e indiretos, de 26,4%.
os 10% mais ricos, 19%. Então, um quarto da renda dos mais pobres é utilizado para o pagamento de tributos que deveriam ser justamente essa classe social a ser beneficiada. E aí eu acho que até uma iniciativa da reforma tributária, que a gente espera também que seja implementada, é o cashback, que pode amenizar essa regressividade, é uma proposta muito positiva de reembolso desses tributos, apesar da gente não saber ainda como vai ser, que modelo, mas foi uma questão positiva que foi aprovada na PEC 45. Então, sobre essa questão da alimentação, do trabalho de cuidado, tem alguns elementos importantes. As mulheres, a gente sabe que as mulheres são as responsáveis por esse trabalho de reprodução social dentro do lar, esse trabalho não apenas reprodutivo, mas cuidado doméstico. E esse trabalho de reprodução social, que decorre da divisão sexual do trabalho, ele tem consequências nos gastos. Então, as mulheres gastam mais com a questão da sobrevivência. Quando a gente pega a pesquisa de orçamentos familiares, numa análise interseccional, que foi feita na minha pesquisa, a gente tem que as famílias chefiadas por mulheres negras gastam 36% mais em alimentação que uma família chefiada por um homem branco, em termos proporcionais. Uma família chefiada por uma mulher negra gasta 78% mais em higiene pessoal e 40% mais em medicamentos que uma família chefiada por um homem branco. De outro lado, gasta 28% menos em gasolina, 43% menos em aquisição de veículos e 76% menos em aquisição de imóveis. Então, justamente, uma família chefiada por uma mulher, especialmente uma mulher negra, vai gastar mais na sobrevivência do lar, enquanto as famílias chefiadas por homens brancos vão gastar mais em aquisição de bens. Como o nosso sistema tributário onera mais consumo do que renda e patrimônio, o sistema tributário beneficia, tem uma matriz tributária que beneficia os homens brancos. Então, se a gente fizer pesquisas, inclusive de incidência tributária, de incidência das alíquotas, a gente vai ter que a incidência de tributos acaba sendo maior para as famílias chefiadas por mulheres negras do que para homens brancos, o que contradiz completamente a nossa Constituição, os mandamentos constitucionais de 88. E para além disso, para além das mulheres gastarem mais nesses produtos, o que eu encontrei também é que esses produtos têm alíquotas maiores do que os outros produtos consumidos geralmente por homens. Um exemplo, a gente tem alguns exemplos clássicos, assim. Para além dos produtos ligados a questões biológicas, os absorventes que têm uma tributação de 27%, a gente tem, por exemplo, bombas de amamentação. As bombas de amamentação são essenciais nesse processo da maternidade, ainda são um produto de luxo, justamente porque é extremamente caro, e na TIP elas estão agrupadas junto com outras bombas. Então, a gente tem lá na TIP bomba de amamentação, alíquota 27,25%, bomba para encher pneu de carro, 9%. Então, assim, como a gente viu, quem compra carro e quem compra bomba de amamentação. Outra questão, até o talco tem uma tributação de 45%, pode chegar, né? Estou falando da alíquota nominal, que foi feita na minha pesquisa, de 45%. A pomada para prevenir assaduras, a hipoglós, que também é a mesma substância da pomada hidratante de mamilos durante esse processo de amamentação. Tem uma tributação de 37%, pode chegar a 37%, que é superior à pomada ou cera lustra-carros, são do mesmo grupo tributário da tabela de IPI. Então, assim, o sistema tributário hoje, ele discrimina as mulheres de diversas formas, dentre essas formas, essa tributação sobre os produtos ligados ao cuidado e à fisiologia, isso é claro. E aí, o que a gente tem na reforma tributária, na PEC 45? Como a Tati falou, a questão da cesta básica foi uma vitória do ponto de vista de gênero e raça, porque se as mulheres negras gastam 36% mais com alimentação, se a gente aumenta a tributação da cesta básica, consequentemente aumenta o preço, isso vai ter um encargo maior para as mulheres e mulheres negras do que para os homens brancos, um impacto maior na renda, no orçamento, né, dessas famílias. Não sei se vocês chegaram a ver, teve um estudo do Banco Mundial que saiu no Valor, e era um estudo dos defensores da reforma tributária, comemorando que
no consumo geral das famílias, para as famílias mais pobres, poderia ter uma redução na alíquota incidente para os 10% mais pobres. Mas quando você olhava essa cesta internamente, ia ter um aumento na tributação do arroz e do feijão e a redução no preço do carro, na tributação do carro. E o argumento elencado foi a redução na tributação do carro vai compensar o aumento na tributação dos alimentos, desconsiderando completamente que as pessoas, que as classes não são uma massa uniforme diferenciada de indivíduos. As pessoas têm gênero, têm raça, têm, enfim, né? Então, quem consome carro e quem consome alimento. Justamente por isso, essa questão da cesta básica como alíquota zero foi uma vitória nesse ponto de vista de gênero e raça. A inclusão de higiene menstrual. Agora a gente tem que garantir que esses produtos estejam na legislação complementar, que é isso que efetivamente vai garantir a redução dessa tributação ou não. Então, a gente ainda tem uma segunda fase dessa disputa aí. E aí, desculpa, se eu pudesse só complementar, junto com isso, tem o fato de que houve a previsão de um imposto seletivo sobre bens e produtos e serviços maléficos à saúde e ao meio ambiente. Vou falar só do lado positivo dessa redação, depois tem o lado negativo, a Luísa pode comentar. O lado positivo é que ela abre margem para uma tributação majorada de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas ultraprocessadas. Por que isso é positivo da perspectiva de gênero? Porque está comprovado cientificamente que o consumo desses alimentos, dessas bebidas, resultam no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, diversos tipos de câncer e outros. E aí, o desenvolvimento dessas doenças acaba onerando as mulheres justamente pelo fato de que são elas as responsáveis pela economia do cuidado. Então, se a gente tem uma redução no consumo desses bens por uma tributação majorada, né, que se daria, né, em razão do imposto seletivo, nós também temos um impacto positivo de gênero, né, justamente porque a redução dessas doenças teria um impacto na vida das mulheres, né, porque elas elas deixariam de ser responsáveis pelo cuidado de pessoas que desenvolvessem esse tipo de doença. Então, também dessa perspectiva de gênero, a criação de uma cesta básica de alimentos nacional, ela é vantajosa porque permite que se exclua, então, dessa cesta básica, os alimentos ultraprocessados ou bebidas ultraprocessadas que muitas vezes estão em cestas básicas regionais e aí fazem com que esses bens, né, de modo contraditório, tenham uma tributação favorecida. O problema é que existe também na lista de produtos favorecidos, né, por uma redução de alíquota, alimentos de consumo humano, de uma perspectiva geral. O que são esses alimentos de consumo humano que poderão ter a redução de 60%, vai ser a lei complementar que vai nos dizer. E aí a gente tem que tomar cuidado para que alimentos ultraprocessados não entrem, justamente porque também nessa versão aprovada na Câmara, o que a gente tem é que os produtos e bens e serviços, né, que estão submetidos a uma alíquota reduzida, eles não podem ser objeto de tributação pelo imposto seletivo. Então, se por acaso vem a lei complementar e insere alimentos ultraprocessados como aqueles passíveis de terem redução, então aí a gente mina a possibilidade do imposto seletivo, que seria efetivamente um desastre da perspectiva de gênero e raça. Então, essa é uma outra conexão possível e esse é um outro ponto que a gente tem que olhar no desenrolar do tema no Senado agora. Pensando também nessas alterações que vocês mencionaram, eu queria propor aqui uma outra questão sobre a tributação das armas. Pensando sob o ponto de vista dos números de violência, né, do Brasil e das principais pessoas que são alvo dessa violência, das mortes violentas no nosso país, que são principalmente pessoas negras, e se a gente fizer o recorte de gênero, também mulheres, como que ficou essa questão na reforma tributária e quais são os nossos pontos de atenção em relação às armas? O que a gente precisa nos atentar agora para a discussão que vai no Senado e nas possíveis leis complementares que virão depois? Quer falar, Luísa? Posso comentar.
Mas até foi um ponto que a Tati tinha chamado a atenção desde a primeira audiência pública que nós tivemos na Câmara, justamente porque quem hoje faz essa majoração na tributação das armas é o IPI. Já durante o governo Bolsonaro, houveram diversas políticas para favorecer, né, o acesso às armas, não só na questão dos decretos, mas na redução da tributação das armas. Então, o governo Bolsonaro zerou o IPI de importação das armas e, paulatinamente, foi reduzindo o IPI também, o IPI nacional, né? Então, o IPI, que era 45%, só o IPI sobre armas, hoje é 29%, na atual legislação. E aí, na madrugada da aprovação da reforma tributária, isso entrou via emenda aglutinativa, não sei que horas da noite, da madrugada. Entraram 2 dispositivos que são extremamente preocupantes. O primeiro foi esse, então, quando a gente está falando dos bens passíveis de redução de alíquota, bens e serviços, eles estão todos no artigo 9º da PEC 45. Nesse artigo 9º, que tem a cesta básica, medicamentos, infelizmente, agrotóxicos, mas foi incluído também nesse rol de produtos bens e serviços ligados à segurança e soberania nacional. Então, é um dispositivo totalmente genérico. Nós não sabemos muito a quem ele beneficia, porque se fosse para beneficiar as compras do Ministério da Defesa, não há necessidade desse inciso, porque já existe um dispositivo na PEC 45 que todas as compras públicas, em geral, é possível, né, o produtor, o industrial, fazer esse abatimento, essa redução do ICMS para as compras públicas, afinal, enfim, não faz sentido um ente pagar indiretamente, né, não estou falando diretamente, mas indiretamente esse imposto embutido. Então, se não é para beneficiar o Ministério da Defesa, as compras públicas, quem vai se beneficiar dessa redução de impostos sobre armamentos? Como ficou um dispositivo muito genérico, segurança e soberania nacional, a gente não sabe se esse nacional se refere só à soberania ou também à segurança, existe uma brecha que na legislação complementar pode-se incluir armamento. Existe uma pressão da indústria nacional justamente pela redução da tributação sobre as armas e munições. Então, é um ponto de alerta. E, para além disso, como a professora Tatiane colocou, nessa madrugada também foi inserido o parágrafo 9º, no artigo 9º, que diz que o imposto seletivo não incidirá sobre os bens que houveram redução de alíquota. Então, o imposto seletivo, nesse caso, se houver a redução de alíquota para arma, o imposto seletivo não vai incidir sobre armas. Da mesma forma, agrotóxicos, ultraprocessados, etc. Então, são, acho que, na minha avaliação, os 2 pontos de alerta que precisam ser revogados pelo Senado. E aí, ao lado disso, a gente já tem um problema na própria redação do imposto seletivo, que, na minha perspectiva, já não contempla as armas, né? Seria uma interpretação bem alargada, porque fala produtos e serviços, né, bens que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Não dá para dizer que a arma faz mal à saúde, né? Não é exatamente o direito à saúde que está sendo protegido pela restrição ao acesso, é a integridade física, é a violência de gênero, violência de raça, mas não propriamente a saúde. Então, veja, né, eu adoraria, né, que houvesse essa possibilidade de inserção, mas eu acho que é uma interpretação que não cabe no texto constitucional. Então, essa mudança na redação do imposto seletivo, ela, né, como a Luísa falou, eu falei isso na primeira audiência pública, da qual eu participei, ela é necessária, porque senão a gente corre agora, e aí agora esse risco da tributação inadequada das armas e munições, ele fica agravado, porque, primeiro, a gente não tem uma redação do imposto seletivo que contemple as armas, da minha perspectiva, e 2, a gente agora tem uma brecha para, eventualmente, se ter uma tributação reduzida, né, a partir dessa emenda que, então, foi incluída bem lá no final da votação, né, exatamente, né, no apagar das luzes. Então, o risco dobrou, né? Então, em primeiro lugar, talvez esse inciso deva ser excluído ou deva haver um detalhamento maior para que não dê margem à lei complementar, se quer incluir as armas, e, em segundo lugar, a gente precisa de uma alteração
na redação do imposto seletivo para que as armas sejam contempladas. E aqui uma provocação para o governo. Essa semana, o ministro da Justiça anunciou um pacote justamente para alterar a política de acesso às armas e trazer algumas mudanças em relação àquelas que foram implementadas pelo governo Bolsonaro. Né? A gente sabe que no governo Bolsonaro o acesso às armas cresceu muito em razão do aumento das licenças que foram concedidas para colecionadores, caçadores, né, pessoas que praticam tiro como prática desportiva, e esse aumento dessas licenças foi mais de 400%, se não me falha a memória. Isso se deu em razão de um afrouxamento, né, das condições para que houvesse a licença. Agora, né, o novo governo, ele falou, olha, a gente vai reduzir o acesso e publicou, né, diversas medidas no contexto desse pacote, justamente para que haja essa redução, inclusive em relação ao transporte de arma municiada, tem diversas mudanças. Então, se esse é um ponto importante para o governo, é importante que isso também esteja alinhado com a reforma tributária, e seria absolutamente um desastre a gente não ter uma previsão de um imposto seletivo sobre esse tipo de produto, que notoriamente é prejudicial, e é prejudicial de uma perspectiva de gênero, raça, e em relação às outras minorias políticas, porque está comprovado que o acesso aumenta a violência contra a mulher, aumenta a violência contra grupos minoritários, como a população negra, como a população integrante dos grupos LGBTQIA+. Então, esse é um ponto que precisa efetivamente ser enfrentado. É sempre desafiador a gente discutir os efeitos de políticas públicas, né? Então, vocês estão trazendo aqui os efeitos da não previsão do imposto seletivo clara, né, sobre as armas, e também uma previsão específica de uma emenda aglutinativa a respeito de bens que vão promover segurança nacional, e isso pode ter um efeito lá na frente desastroso, né? E nessa toada de a gente entender os reflexos de políticas públicas ou tentar mensurá-los de alguma forma, né, que, como eu falei, é sempre muito desafiador e muitas vezes ver o impossível, um ponto que a gente queria discutir com vocês também é se a gente consegue ter uma dimensão de se essas políticas que estão previstas na reforma tributária a respeito de higiene feminina e assim por diante, se a gente pode esperar efetivamente o impacto efetivo no preço decorrente dessas reduções de alíquota, e se isso efetivamente é algo que a gente pode esperar, ou se a gente deve pensar sobre isso sob uma perspectiva de que o resultado ainda não é muito bem esperado, se a gente tem experiências em outros países que indicam que efetivamente essas políticas públicas elas têm efeitos no consumidor, na consumidora feminina, né, que vai adquirir um absorvente, se aquilo efetivamente vai possibilitar a aquisição daquele bem, ou se a gente ainda não tem muito bem como precisar, se lá no fim da cadeia, na hora que tem a aquisição, né, no supermercado, na farmácia, se aquilo efetivamente se reflete no preço. Então, pode falar, Tati, desculpa. Não, eu ia dizer para você falar daquela pesquisa. Eu acho que são 2 pontos nesse sentido. Estudos já estimam que, por exemplo, a redução da tributação na cesta básica, ela é progressiva em termos de classe, gênero e raça. Há pesquisas também, por exemplo, na África do Sul, que fizeram essa estimativa, a redução da tributação de parafina também foi progressiva em termos de gênero e raça, porque é o material que as mulheres utilizavam para cozinhar, né, dentro do lar. Essas estimativas também, né, qual seria o efeito da classificação de alíquota zero para outros itens alimentares, itens básicos de cuidado pessoal, todos têm maior ou menor medida, mas todos têm essa perspectiva de ser progressivo em termos de gênero e raça. Com relação ao debate da higiene menstrual, da redução de tributos, esse é um debate geralmente muito elencado, né? A gente não pode reduzir a tributação do absorvente porque isso não impacta no preço. De antemão, acho que tem um ponto a considerar. E esse argumento quase nunca é levado em conta nas outras desonerações que são feitas. Então, enfim, um exemplo aqui, brasileiro.
a gente tem a camisinha masculina. Uma camisinha masculina, ela é distribuída pelo SUS gratuitamente e corretamente. E a camisinha masculina, além de ser distribuída, ela também conta com benefício tributário. Então, a camisinha de farmácia, de marca, conta com diversos benefícios tributários, porque é um bem essencial e assim precisa ser reconhecido, né, na perspectiva tributária. O absorvente, a gente pleiteou, inclusive, também foi uma grande luta para a gente conseguir essa distribuição de absorvente. O Bolsonaro tinha vetado no governo anterior. Mas por que a gente não pode ter a política de distribuição aliada à política de redução da tributação, assim como a camisinha masculina tem? E aí, se isso vai impactar no preço ou não, existem estudos também que vão demonstrar que, por exemplo, em Nova Jersey, houve uma redução do imposto em 6,9% e o preço caiu 7,3%. Então, caiu mais do que a redução do imposto. Isso também foi demonstrado no Reino Unido, enfim, tem outros países que, na Alemanha, por exemplo, houve uma redução da tributação de 19% para 7%, e a redução média no preço foi de 10%. Então, existem exemplos que demonstram que sim, a redução na tributação gera redução no preço. Mas o que diferencia os países que conseguiram essa redução no preço dos países que não foi possível comprovar, por exemplo, a Índia, não foi possível comprovar que a redução na tributação gerou redução no preço? Quando houve uma regulamentação jurídica sobre isso, assim. Então, uma fiscalização estatal sobre os ganhos e lucros das empresas. Quando houve essa investigação, essa fiscalização estatal, se garantiu a redução no preço. Então, é possível que a gente implemente medidas para garantir essa redução no preço, via fiscalização, via PROCON, por exemplo, via espaços, né, até de denúncia das consumidoras nos espaços adequados, nessa perspectiva do direito do consumidor, e a gente precisa enfrentar isso, né? A gente precisa enfrentar dessa forma, porque esse argumento, né, do preço não pode ser uma óbice a considerar o mandamento constitucional da essencialidade tributária. E aí, junto com essas medidas de fiscalização, e aí pegando o exemplo dos preservativos masculinos, o convênio do CONFAS, que prevê a redução da tributação dos preservativos, também prevê o dever de destaque na nota fiscal dessa mesma redução, né? Então, para que isso fique claro para o consumidor, para a consumidora, a mesma coisa poderia ser implementada em relação aos produtos de higiene menstrual. Isso, evidentemente, que não garante, né? Porque a empresa pode dizer que o custo aumentou e, portanto, né, o repasse do desconto tributário houve, mas então não repercutiu no preço por conta do custo. Mas isso junto com a fiscalização das empresas e mais ainda, que eu acho que é mais essencial, com o controle da sociedade civil. Só que esse controle, ele só é possível e, na verdade, ele só é eficaz, né, na medida em que a gente tem uma consciência coletiva dessa pauta, na medida em que essa pauta não é interditada no debate público, porque, como disse a Luísa, em relação a outras desonerações, a gente não tem essa discussão, né? O grupo que vai ser privilegiado, ele vence no debate e sequer tem a discussão se vai repassar ou não a redução tributária no preço. Então, a gente precisa de uma consciência que envolve toda a sociedade, não apenas as mulheres, mas também todos os homens, e portanto, isso, né, só é possível com uma movimentação efetiva nesse aspecto. E acho que aqui, encaminhando já para o final da nossa conversa, eu queria que vocês explicassem um pouquinho se essas alterações na tributação de consumo, elas são suficientes para a gente ter uma redução da desigualdade de gênero, ou se ainda é preciso avançar mais no debate e de que forma? Eu vou falar rapidamente, depois eu passo para a Luísa. O suficiente, eu acho que não é, né? E não é suficiente por algumas razões, né? Eu acho que, assim, é importante a gente reconhecer que nós tivemos avanços, né? A incorporação dos produtos de higiene menstrual é um avanço evidentemente claro, a criação da cesta básica nacional, a possibilidade de se tributar mais pesadamente bebidas e alimentos ultraprocessados, todos esses pontos que a gente mencionou.
Mas evidentemente que não é suficiente, porque o que, da minha perspectiva, o que seria o ideal seria, em primeiro lugar, né, e a gente fez essa proposta no ofício que nós encaminhamos para a Secretaria da Mulher, até a Daniela Olímpio, que é uma outra pesquisadora, ela que contribuiu muito ativamente na redação dessa sugestão, que se refere à incorporação no texto constitucional de um princípio, de um mandamento que imponha a análise da perspectiva de gênero e raça na formulação de políticas tributárias. Isso poderia também ter sido inserido na parte relativa ao direito financeiro. Então, e essa inserção dessa necessidade de avaliação dos impactos na desigualdade de gênero e raça, na formulação de políticas tributárias, ela seria adequada e alinhada com o cenário internacional. Agora, recentemente, a OCDE publicou um estudo mostrando qual que é o estado dos países na consideração de vieses implícitos e implícitos de discriminação na formulação de políticas tributárias, e o Brasil está entre os países que sequer considera esse tipo de marcador na formulação de suas políticas. A inserção dessa determinação no texto constitucional, aí sim seria um avanço importante, porque a gente passaria, a gente sairia, né, de uma discussão que hoje é uma discussão acadêmica para uma discussão prática, né, como isso vai ser implementado. A existência do Orçamento Mulher, né, e a gente já tem 2 edições publicadas pelo Ministério da Fazenda, já é um avanço nesse aspecto para a inserção das questões de gênero na elaboração do orçamento público, mas decorre de um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como todo mundo sabe, é uma lei anual, então precisa, né, haver a renovação no orçamento no parlamento dessa determinação. Se a gente tivesse a inserção dessa determinação no texto constitucional, a gente teria um avanço efetivo. E um segundo ponto que eu acho absolutamente relevante, seria, para além da reforma do consumo, efetivamente o envio de uma proposta para a tributação da renda, da reforma do imposto de renda. Porque é no imposto de renda que nós encontramos algumas desigualdades importantes que têm impacto na população feminina, que tem impacto importante de gênero e raça, na medida em que o nosso imposto de renda hoje da pessoa física, ele é nitidamente regressivo. Eu, particularmente, não tenho nenhuma esperança que isso vai acontecer nesse governo. Agora mesmo, estava escutando um podcast que dizia que o ministro da Fazenda já recuou da possibilidade de enviar uma proposta de reforma tributária do imposto de renda ainda agora no segundo semestre, porque seria muita coisa para o parlamento lidar, né, a tributação do consumo de um lado e da renda do outro. Então, dificilmente isso vai acontecer, né, se acontecer, ótimo, né, seria maravilhoso, mas se a gente quer efetivamente enfrentar a desigualdade existente no país, a gente também precisa começar a falar mais seriamente da reforma tributária da perspectiva do imposto de renda. Tati, você consegue ver alguma possibilidade de inclusão de um indicador de gênero também na tributação da renda? Algum tipo de distinção relacionado não só à questão da renda, mas também em relação à questão do gênero e, eventualmente, de raça também? Vocês já discutiram alguma coisa nesse sentido? Então, a Luísa pode me complementar, mas as questões relacionadas à tributação da renda, elas decorrem de discriminações implícitas, né? Na tributação do consumo, a questão da higiene menstrual, ela era muito evidente, né? Que precisava ser enfrentada. Agora, na tributação da renda, como a gente tem discriminações implícitas que decorrem, portanto, do contexto social e do contexto econômico no qual nós estamos inseridas, mais dificilmente a gente vai ter algum marcador tão claro como a gente teve na tributação do consumo. Daí, portanto, a necessidade de a gente ter uma determinação mais geral, né? Justamente para que essas questões, inclusive em relação às discriminações implícitas, elas sejam consideradas. E aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa na não tributação, na distribuição de dividendos, essa não tributação, ela favorece os homens brancos. Por quê? Porque são os homens brancos os maiores recebedores de dividendos. Então, ela favorece o acúmulo de renda no topo, notoriamente, mas quem está no topo são os homens brancos. Então, ela favorece o gap de patrimônio entre homens e mulheres, ela favorece
a concentração de renda, olhando, né, para essa questão de raça na população branca. Então, e se eu não faço essa análise dessa perspectiva e fico simplesmente numa análise de, mas eu preciso pensar que pode ser que haja bitributação, ou qual vai ser o impacto que isso vai ter na pessoa jurídica, se eu não faço essa análise, a minha discussão ela fica pela metade, ela não contempla todos os ditames, né, presentes no texto constitucional. Daí porque, na minha perspectiva, olhando para a renda, o mais importante seria que a gente tivesse essa determinação geral no texto constitucional e a oportunidade agora. Porque quando a gente for falar de tributação da renda, a nossa discussão vai ter nível infraconstitucional, não tem o que fazer, né? Não tem mudança constitucional a ser feita. Se a gente está discutindo emenda constitucional agora, é agora a oportunidade de se inserir esse tipo de debate de uma perspectiva mais ampla. Não sei se a Luísa concorda. Concordo plenamente. Até, como a Tati comentou, esse dispositivo que a gente sugeriu, ele resolveria esse problema porque seria justamente um critério para se olhar alterações tributárias, tanto na perspectiva do consumo, da renda, do patrimônio. Então, ele demanda essa necessidade de analisar o impacto das reformas tributárias, de medidas tributárias, na desigualdade de gênero e raça. Então, é importante para a gente ver essa análise nos gastos tributários, na tributação da renda, apesar da gente não ter um dispositivo claro de discriminação na tributação da renda, um dispositivo claro de discriminação de gênero, mas a própria baixa tributação da renda e patrimônio no Brasil é uma discriminação de gênero e raça. Então, como a Tati mencionou, não tributar lucros e dividendos é uma discriminação de gênero e raça. A gente precisa fazer esse debate, porque ele vai beneficiar os homens brancos. Então, como eu disse até no começo, a gente precisa, assim, acho que o ponto zero dessa discussão é acabar com essa suposição de que a tributação é neutra. Ela não é neutra. A escolha do que tributar, quanto tributar, em que medida tributar, vai ter impacto nas desigualdades de gênero e raça. E aí, sobre a reforma tributária, eu acho que não podemos dizer que a reforma tributária considerou a perspectiva de gênero e raça desde o princípio. Acho que isso foram disputas que foram travadas ao longo do período, mas não podemos dizer que isso foi considerado desde o princípio, não. E aí isso é um problema. E talvez a coisa tivesse sido muito diferente se a gente tivesse tido esse olhar desde o início de a tributação é um instrumento que agrava a desigualdade de gênero e raça, e a gente precisa utilizá-la como instrumento para reduzir essa desigualdade de gênero e raça. E aí, 2 pontos que não foram contemplados, que a gente enviou no ofício, que esse, né, da inserção desse marcador, dessa análise de gênero e raça em todas as análises tributárias, e um outro ponto que seria muito importante, que o fundo de repasse aos estados e municípios, o fundo regional, ele tem critérios, né? Critérios fomento de infraestrutura, inovação. A gente sugeriu que esses repasses também tivessem como critério fomentar a infraestrutura de cuidado, creches em tempo integral, abrigos para idosos, enfim. E aí a gente está falando de dinheiro, então gastos orçamentários mesmo, eles precisam levar em conta esse marcador também de gênero e raça. Senão a gente vai ter uma política tributária, uma política fiscal, como a gente já viu isso em diversas análises de ajustes fiscais no mundo, que quer fazer uma política anticíclica e vai investir em construção, então, construção civil, etc., rodovias, e em que isso vai estar beneficiando diretamente as mulheres? Porque assim, as mulheres usam mais transporte público do que transporte privado. Será que essa infraestrutura não pode ter, esse recurso para infraestrutura não pode ter para construção nos municípios de creches em tempo integral, que vai reduzir o trabalho doméstico de cuidado que a mulher desempenha e vai aumentar a possibilidade dessas mulheres se inserirem no mercado de trabalho formal, especialmente as mulheres negras? Enfim, são várias questões que a gente poderiam ter sido consideradas na reforma tributária, mas eu acho que a gente não pode desistir, e acho que é um trabalho que a gente tem que tentar continuar no Senado agora também, e contar com a participação, enfim, de toda a sociedade civil organizada
escritórios, entidades, etc., para a gente continuar essa pressão para termos mais vitórias ou reduzir as derrotas também, que esse ponto, como a gente colocou, do imposto seletivo e das armas, isso precisa ser revogado no Senado. É muito legal. Queria fazer algumas outras perguntas, mas nosso tempo já está estourando um pouquinho. A gente recebeu algumas perguntas também do pessoal que está assistindo. Eu queria só colocar uma delas, e se vocês puderem dar aí sua opinião sobre ela e comentar um pouquinho. Essa pergunta que a gente recebeu é a seguinte: será que essa premissa que a gente tem de que a reforma tributária promoveria uma redução de contencioso tributário, né, e reduzindo as diferenças de tributação, justamente para que essas diferenças não gerassem mais contencioso, exceções, etc., porque quem se enquadra, quem não se enquadra, acaba sempre gerando uma questão de discussão, seja no contencioso administrativo, seja no contencioso judicial. E aí essa pessoa está justamente questionando se essa premissa é suficiente para a gente deixar de lado questões de igualdade que devem ser consideradas na tributação de gênero, e se vocês veem outras alternativas além dessa tributação diferenciada, e se vocês veem alguma conexão com essa questão do aumento ou redução do contencioso administrativo, quando a gente estabelece reduções, diminuições de alíquota e assim por diante, considerando questões de gênero, que é nossa pauta aqui hoje. Olha, eu sempre disse desde o início, né, da apresentação dessa PEC, que o anseio por uma simplificação não pode se sobrepor aos princípios constitucionais. Então, veja, eu concordo que o nosso sistema tributário é complexo, a tributação do consumo, ela possui diversos regimes que justamente tornam a tributação menos transparente. Então, uma mudança nesse sentido, ela é salutar, mas a mudança ela não pode ser tanta a ponto de negar os valores que estão inscritos no texto constitucional, a igualdade e a busca por uma sociedade mais justa e mais solidária são princípios claros do nosso texto, e, portanto, eles devem ser considerados na elaboração de qualquer proposta de reforma tributária. Agora, nesse novo texto aprovado né, pela Câmara dos Deputados, a gente tem, sim, um rol de produtos que serão beneficiados com alíquotas reduzidas, com todos os problemas que esse rol também traz. Né? A questão das armas é um problema importante, os alimentos, né, destinados a consumo humano, outro problema, os insumos agrícolas, né, que podem contemplar agrotóxicos. E aí, naturalmente, que em torno dessas categorias nós teremos disputas. Mas a existência das disputas, elas, na verdade, reforçam a necessidade de um encaixe do sistema constitucional, tributário, as normas que já estão constitucionalmente postas originalmente no texto da Constituição, né? Então, todo mundo sabe que emendas constitucionais, elas podem ser inconstitucionais se elas ofenderem cláusulas pétreas. O fato de nós termos disputas potenciais em razão de uma lista não pode refrear o cumprimento adequado desses valores que são cláusulas pétreas. De modo que a simplificação e a eficiência, elas não são valores isolados, né, ou que se aplicam fora de um contexto. Esses valores, eles devem ser aplicados e devem ser perseguidos num contexto que já é dado, que é o contexto da Constituição. Então, o fato de, mas nós teremos disputas se nós tivermos uma lista de bens favorecidos, isso é um argumento, primeiro, que ele é um argumento que não é um argumento teórico em si, né, que não enfrenta as questões que são constitucionalmente postas, e, em segundo lugar, pode ser que não. Né? Então, pode ser que a gente tenha, em paralelo à aprovação da PEC 45, um novo modelo de resolução de disputa, adoraria, né, aqueles projetos de lei enviados pela Comissão de Juristas que foi formada entre Senado Federal e Supremo, e, portanto, isso resulte contencioso, mas não é um contencioso bilionário que a gente tem no CARF e que, portanto, emperra a arrecadação tributária, né?
ou emperra a aplicação da norma tributária em si. Pode ser que não. Então, não é um argumento substancial, né, com substância teórica, e, portanto, ele não deve se sobrepor à realização dos princípios constitucionais, pelo menos essa é a minha visão. Nesse debate todo, eu acho que foi uma coisa que foi muito colocada a questão de uma alíquota única de IVA, por esse sentido da simplificação, de vamos acabar com as disputas tributárias. E a maioria dos países do mundo adota a alíquota única de IVA, e não. A maioria dos países que adotam o IVA não adota a alíquota única, adotam alíquotas diferenciadas em função da essencialidade de bens e serviços. Porque não é justo, do ponto de vista da nossa Constituição ou de outros ordenamentos jurídicos, se tributar arroz e feijão como tributa perfume. Enfim, não tem tributar absorvente igual vai tributar a arma. Então, assim, a gente precisa abrir mão um pouco dessa noção de simplificação, porque, assim, acho que a reforma do jeito que foi aprovada, mesmo com essa lista de exceções, ainda assim terá um ganho muito grande de redução no contencioso tributário. Agora, não dá para a simplificação sobressair a justiça. Então, aos princípios constitucionais, eu acho que é isso. Perfeito, gente. Acho que tenho muito ainda a aprender, mas foi extremamente engrandecedora essa conversa. Já saí com muitas outras perguntas, muitos outros questionamentos, mas acho que a nossa conversa aqui, ela foi importante justamente para levantar essas questões, né, para a gente se perguntar o que a gente já fez, o que a gente precisa fazer para melhorar o cenário, né, de políticas fiscais relacionado a questões de gênero, e pautar essa discussão, né? Acho que tem uma questão simbólica muito importante em ter havido essas inclusões na reforma tributária, ainda que elas sejam, a gente possa discutir aqui, como a gente fez, a suficiência dessas questões, né, dessas inclusões para um cenário de desigualdade de gênero, de todas aquelas questões que ainda impedem as mulheres de exercer toda a sua potencialidade no mercado de trabalho, né, no contexto acadêmico, mas acho que a gente pautar essa discussão, né, iniciar essa discussão é extremamente engrandecedor e muito importante para que a gente possa levar esses temas adiante, né, e possa ter efetivos avanços como a gente está vendo agora. Então, só tenho a agradecer muito a Luísa e a Tati por se juntarem a nós nessa discussão de hoje. Foi muito legal receber vocês. A gente ficou realmente muito, muito felizes de poder ter a participação de vocês. Vocês realmente trouxeram o debate para um outro nível. A gente ficou realmente muito feliz. E Carol também, né, que estava aqui junto com a gente, participou desse debate e pautou todas essas questões. Queria agradecer muito a todas vocês. Foi ótimo. Estou muito feliz mesmo.